Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou, como você pode ver nesse momento, numa rua histórica, numa cidade paranaense aqui, conhecida como Morretes. Uma rua que já foi famosa aqui pelo seu comércio, pelas pessoas que já residiram nessa rua. Atrás de mim tem uma igreja também centenária e é uma rua, como você pode ver, com pavimento de pedra. Pedra. Esse material, essa matéria-prima tão utilizada desde o início dos tempos na construção civil pela sua durabilidade, pela sua resistência e também, por que não dizer, pela sua beleza. Você sabe que teve alguém na Bíblia que também recebeu o apelido de Pedra? Na verdade, era Pedrinha. Eu estou falando de Pedro. Pedro, em hebraico, era Cefas, e em grego era Petrus. E ambos os casos significava pedra pequena ou pedrinha. Certa vez Jesus disse para ele: Pedro, tu és uma pequena pedrinha, mas é sobre esta pedra que eu edificarei minha igreja. Você sabe que muitas pessoas no decorrer da história confundiram a interpretação desse verso por não entender a tradução correta. Jesus não estava dizendo para Pedro que ele era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Jesus referia-se a si mesmo, ele, como rocha eterna. E essa rocha eterna seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. E de fato, as portas do inferno nunca prevaleceram contra Cristo Jesus. Nem a morte, nem o pecado nunca conseguiram tocar ou vencer definitivamente a Cristo Jesus. Ao contrário de Pedro. Mas sabe, Pedro era uma pessoa autêntica. Muitas pessoas, assim como eu, gostam de ler a história de Pedro porque se identificam com ela. Pedro era autêntico, ele era explosivo, ele era muito impulsivo. Qualidades que muitos de nós temos, não é mesmo? Mas Pedro também tinha um defeito. Pedro era muito cabeça dura. Pedro era cabeça dura, parecia que a sua cabeça também era feita de pedra. E sabe, às vezes a gente tem dificuldade em entender algumas coisas básicas. Jesus conviveu com Pedro durante 3 anos e meio. Pedro era o apóstolo mais próximo que Cristo tinha. E você sabe que muitas vezes Pedro decepcionou Jesus. Pedro, ele tinha um temperamento que muitas vezes o traía. Pedro tinha uma fé muitas vezes vacilante. E prova disso, numa das últimas conversas em que Cristo teve com Pedro antes de todo aquele drama da cruz, ele disse assim, Lucas 22:32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, edifica os teus irmãos. Você não acha interessante que depois de 3 anos e meio convivendo com Cristo, Jesus olha para Pedro e diz assim, quando tu te converteres? Significa que até aquele momento, mesmo após 3 anos e meio caminhando ao lado de Jesus, na opinião do próprio Cristo Jesus, Pedro ainda não era convertido. Às vezes podemos passar muito tempo até ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, toda a nossa vivência religiosa, às vezes não é suficiente para ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Será que eu e você estamos precisando desse encontro no dia de hoje? Se esse é o seu caso, se você sente que esse é o seu caso, ore comigo agora. Pai querido, nós muitas vezes apresentamos na nossa vida e no nosso caráter os mesmos defeitos que Pedro apresentou. Mas assim como a tua graça foi poderosa para alcançar aquele coração duro, aquele coração de pedra, faça isso conosco também. Não desista de nós. E que possamos ter encontro verdadeiro com Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.